Do Eduardo Azeredo. Senhor presidente, ministro, quero primeiro saudá-lo pela sua postura democrática de mais uma vez comparecer a essa comissão, o seu trabalho representando o Brasil, o seu desafio como embaixador do Brasil nos Estados Unidos, do qual se saiu muito bem naquele momento em que para lá foi encaminhado. Nós somos, entretanto, da oposição, então cabe a nós soprar e morder, digamos assim. Então vamos lá. Primeiro ainda, nessa primeira questão aí dos trabalhadores estrangeiros, não há nenhum preconceito contra os trabalhadores estrangeiros. Eu mesmo, quando governador, trouxe uma dezena de médicos cubanos para auxiliarem na implantação do Programa de Saúde da Família, como consultores. Mas é muito diferente de trazer 4.000 médicos sem validação de diploma e com um salário de R$10.000, que equivale, com o dólar desvalorizado já a 20%, equivale a 4.000 dólares de hoje. E é sabido que na conversão os médicos cubanos recebem por volta de $30 mensais lá em Cuba, depois da conversão do peso cubano. De maneira que esse é um ponto, realmente, daí a crítica é especialmente ao fato de não haver revalidação, não haver um teste para esses médicos. Então é um assunto mais ligado, evidentemente, ao Ministério da Saúde. Mas, em relação a vocês, é só registrar um pouco a contradição, porque no caso de engenheiros, por exemplo, eu mesmo já tive que tentar interferir junto ao Ministério do Trabalho, engenheiros que têm uma burocracia incrível para trabalhar no Brasil, que querem trabalhar, empresas querem trazer empregados especializados, técnicos especializados, e não conseguem a autorização no Brasil. A autorização para estrangeiros trabalharem no Brasil não é simples. Agora vão se trazer 4.000 médicos de uma vez, sem validação. Esse aqui é o ponto principal que eu gostaria de acrescentar à posição do deputado Mandetta. Eu não vou falar hoje mais em crime cibernético, não, mas eu vou deixar claro só que... Até acho que você devia abordar, porque você não estava tão curioso sobre esse tema. O bicho já veio preparado. Não, mas então eu deixo a dica das consequências práticas aí do protesto relacionado à espionagem. Quer dizer, nós todos nos colocamos juntos nesse protesto realmente em relação à espionagem. Isso não tem, eu diria, quase unanimidade aqui do Congresso em apoiar o governo nessa reação. Mas quais são as consequências práticas? Aí talvez se insira a questão dos acordos internacionais que o Brasil deverá assinar. Sobre o Mercosul, eu vou acabar falando, são 5 questões, na verdade. Sobre o Mercosul, Paraguai vai voltar ao Mercosul? Essa é uma colocação. Vossa Excelência falou no FOSEM. O FOSEM tem quase 1 bilhão, é verdade. Agora, o Brasil contribui com 50% desse fundo do FOSEM e não usa isso. O Brasil deve ter usado, não sei o número, 10%. Então, nós estamos fazendo aí um papel de doador. Esse é o papel importante que os Estados Unidos fez no passado e quase o povo mata os Estados Unidos. Neste governo, realmente existe uma certa uma onda anti-americana, há que se lembrar disso sim, não da parte de Vossa Excelência, mas existe uma questão um pouco assim, esse clima. E os Estados Unidos faziam a mesma coisa, dá dinheiro para um fundo, o fundo depois repassa para países que têm mais necessidade, como é o caso que o Brasil está fazendo no FOSEM. Então a pergunta é basicamente sobre a volta do Paraguai ao Mercosul, e essa questão que o Brasil, nós temos na América do Sul hoje 3 países que mais crescem: Chile, Colômbia e Peru. Coincidentemente, a política externa brasileira na América do Sul coloca esses 3 num segundo plano. O primeiro plano nosso não é com os 3 que mais crescem. Nosso primeiro plano é com Bolívia, com Venezuela, são nossos companheiros agora na importação de médicos cubanos por cá e para o Equador. Então, esses que são os nossos companheiros na importação de médicos cubanos. Bom, aí que eu já estou vendo, tem aqui, eu vou deixar o último só. O último, ministro, é uma provocação mesmo. A questão das embaixadas, nada contra a expansão de embaixadas. Nós temos embaixadas em países africanos, são países com populações muito expressivas. Mianmar foi colocado aí, também 80 milhões de habitantes, então pode ter um intercâmbio grande, como já temos com a Tailândia. Mas, ministro, as embaixadas dos países caribenhos, das pequenas ilhas do Caribe, até hoje eu não consigo justificativa. E recentemente eu fiz aqui um discurso, pedindo para colocar nos anais as matérias de um jornal de Minas Gerais. Em 4 dias publicou um levantamento criterioso sobre as embaixadas do Brasil em Santa Lúcia, em Antígua e Barbuda, São Vicente e Grenadines. Qual é o resultado prático
dessas embaixadas, ministro. Isso é que eu deixaria aí, realmente, cumprimentando pelas embaixadas africanas, cumprimentando pelas embaixadas asiáticas, entendendo a presença brasileira, mas essas pequenas embaixadas até hoje não se justificaram. Se Vossa Excelência tem alguma justificativa, são 160 brasileiros em 6 embaixadas, 6 países. 160 brasileiros em 6 pequenas embaixadas criadas no Caribe. É o total. Somando essa antiga Guabuda, esse é o dado que o jornal levantou. No total dessa, Santa Lúcia, São Cristóvão e Neves, Antígua e Barbuda, Grenada, são essas que são, tem mais 2 aí que a gente nem sabe o nome. Eu lembro quando foram aprovados os embaixadores, a gente tinha que falar com os senadores assim, não, esse país fica lá no Caribe, que as pessoas nem sabiam onde era. Então essa é a pergunta final que eu deixo. Ministro.